Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. As semifinais da 23ª edição da Copa do Nordeste estão definidas. ABC e Vitória de um lado, Sport e Fortaleza do outro. Os jogos acontecem em 2 quartas-feiras, dias 20 e 27 deste mês, ainda em maio. Nas quartas de final, Cássio, eu diria que nos 4 confrontos, os favoritos prevaleceram com histórias e roteiros diferentes e, obviamente, com grau de dificuldade diferente dentro de cada jogo. Na primeira partida, o ABC atropelou a Juazeirense, tá? Se impôs completamente dentro de casa, 4-0, passou com absoluta tranquilidade. Num jogo que era, em tese, equilibrado. Sim. Os dois, na ocasião, os dois da quarta divisão. Ainda que o momento do ABC seja muito bom, vendo a sequência de vitórias muito grande, mas como a gente vai ver alguns casos onde havia uma distorção em relação à divisão que cada um ocupa, Isso. não era o caso nesse confronto, mas o ABC passou com facilidade. Era o único confronto de 2 times da mesma Exato. divisão, tá? Desse mesmo lado da chave, no Barradão, a gente viu o Vitória sofrer para passar pelo Ceará, e foi uma versão do Ceará que foi perdendo força ao longo da partida. Por volta de 30 e poucos do primeiro tempo, teve o zagueiro Luiz Otávio expulso. A partir daí, o jogo que já era dominado pelo Vitória, esse domínio ficou muito maior e o Ceará não resistiu no segundo tempo. O Kaiser fez o gol único. O Ceará ainda perdeu mais um jogador, Alex Silva, na reta final do jogo. Terminou com 2 a menos, mas aí o Vitória prevaleceu, né, Cássio? Isso e acabou um tabu muito longo. Assim, ainda que tenha vantagem, mas o Vitória não eliminava o Ceará no mata-mata, Fred, desde 1997, na Copa do Nordeste. Vitória de Bebeto, que foi o campeão da Copa do Nordeste daquele ano. Aí o cara pode falar assim, mas se enfrentaram quantas vezes? 6. Assim, é bastante. O Ceará passou nas quartas de 2013, nas quartas de 2014, na semifinal de 2015, onde ele conquistou o primeiro título dele, na Copa do Brasil, na terceira fase de 2020. Em 2020 também se enfrentaram na Copa do Nordeste, deu o Ceará de novo nas quartas de final. Em 21 voltaram para outra semifinal, que tinha sido inclusive a última semifinal do Vitória. Sim. E agora, finalmente, agora nas quartas de final de 26, ou seja, depois de 6 mata-matas seguidos, dando o Ceará, o Vitória volta. Veja, o cara mais atento estava engasgado. Bem engasgado, né? E aí, do outro lado da chave, o Sport, eu diria que dos 4 jogos, foi o que ofereceu o maior grau de dificuldade para o favorito. O Sport lutou muito para conseguir sair de campo, eliminando o Asa, 1-0, um gol numa cobrança de falta, uma partida em que o Sport sofreu riscos, né, ao longo do jogo de sair atrás no placar, e era o jogo onde havia 2 divisões de diferença, tá? Porque do Vitória para o Ceará, uma divisão, ABC e Juazeirense na mesma divisão, e do Fortaleza para o Confiança, uma divisão. Aqui era o Sport na Série B e o Asa na Série D, mas dentro de campo, das 4 partidas, eu diria que foi a mais disputada até o último instante, até a última bola do jogo. Sem Cássio. dúvida alguma, e nesse caso, depondo um pouco contra o Sport, naturalmente. O jogo do Ceará contra o Vitória, o gol sai na reta final ali. O gol de Kaiser, depois um escanteio pela direita, sai aos 29 do segundo tempo. Mas àquela altura, o Ceará já estava há bastante tempo com um jogador a menos. Havia a superioridade do Vitória, que na primeira divisão é um time que tem 5 vitórias em 7 jogos, na Série A. Então o Ceará meio Dentro do Barradão. Dentro do Barradão, onde estava sendo o jogo. Então o Ceará estava num jogo de contenção para levar para os pênaltis. No caso de Sport e Asa,
o gol também foi na reta final. O gol de Filipinho aos 33 do segundo tempo, ou seja, fica ali próximo, mas aí você vai para o contexto do jogo. O Sport era o mandante, tecnicamente era muito superior ao adversário, vinha de 2 bons resultados na Série B, contra Novo Horizontino e Ceará, também na Ilha do Retiro. Então, indicava um jogo mais fácil, mas realmente o comportamento do Asa foi muito bom na Ilha do Retiro. O Sport teve muitos problemas na saída de bola, como a gente analisou, tem 2 horas de análise desse jogo. E na reta final, naquele momento, quando eu estava citando Ceará e Vitória, Fred, onde o Ceará estava só tentando conter o Vitória, na Ilha do Retiro o Asa botou 2 bolas na trave. O Sport começa o jogo, bota 2 bolas na trave e depois o Asa reage e bota 2 bolas na trave também. A segunda, a bola quica na linha, no travessão e na linha. Então, é um time... começou com um time com 3 zagueiros, mas explorando bem o contra-ataque, conseguindo criar jogadas, com o centroavante dando muito trabalho. Então, no fim das contas, assim... Ele endureceu um jogo, por isso que eu falo que depõe contra o Sport, que não era para ter sido desse jeito, mas aí na qualidade técnica, 1 hora também ela aparece. Uma qualidade, uma batida de falta como aquela, ainda que não seja, Felipe não seja o cara que a cada mês acerta uma falta daquela, mas já tinha feito um contra o Santa Cruz. Já tinha feito contra o Santa Cruz. E esse foi muito mais bonito, inclusive, assim. Sim. E aí arruma esse gol, esse coelho da cartola para botar o Sport em mais uma semifinal dos 4. A gente vai ver isso mais pra frente, mas é o time com mais presenças na semifinal. E aí a gente vai pro último jogo, né? Que esses 3 foram na quarta-feira, né? Isso. E essa fase que foi realizada em jogo único, é a única fase eliminatória em jogo único. E aí a gente chega ao Batistão, Fred. E aí no Batistão, Cássio, o Fortaleza foi o único dos 8 times que poupou parte dos titulares. A gente viu um Fortaleza com 70% dos seus reservas, mas com peças titulares importantes, como Miritelo, como Luiz Fernando, tá? E aí no segundo tempo a gente viu o Pochettino, viu o Mailton, mesmo com o placar confortável. Já confortável. Foi um jogo de 2 erros gravíssimos do Confiança no primeiro tempo. Logo no comecinho do jogo, uma bola na área, assim, erra o tempo de bola. O Confiança se auto-sabotou no primeiro tempo, deixou o jogo na mão do Fortaleza, e aí lá no finalzinho, uma falta que acabou resvalando na mão de Sacha, que estava na barreira. O Confiança fez um gol. Foi pro VAR, né? E elevou aí o drama uns 7 minutos de acréscimos, que até foi pouco, porque só no VAR essa confusão foi 5, 6 minutos para que o pênalti fosse marcado. Mas aí a gente viu também que o Confiança não ia conseguir fazer muito mais do que fez. E não conseguiu. Tentar colocar a bola na área, né? Nem colocar a bola na área, porque tinha uma enorme dificuldade de fazer um cruzamento colocar ali. Bola na área de um time que, quando estava 2-0, já estava todo retraído. Atrás, ainda mais com o risco ali aparecendo. Ainda que tenha tido uma certa atenção para o Fortaleza, mas não chegou a ter nenhuma finalização do Confiança nesses acréscimos. E o Fortaleza acaba sendo o único... Detalhe, foi o único visitante, Fred, a passar de fase, mas isso não quer dizer que ele era o favorito do jogo. Exatamente. Mas fica só a curiosidade de que o Confiança, vice-campeão da Copa do Nordeste do ano passado, que nas quartas do ano passado tinha eliminado o Vitória em Salvador, ou seja, ele estava com a chance de ir para a semifinal de novo em um jogo pesado, mas dessa vez ele parou. A própria campanha do Confiança na Série C acho que influenciou bastante no jogo. A derrota para Inter de Limeira, assim, o Batistão tinha menos público do que contra o Vitória no jogo que valeu. Então, eu acho que influenciou da parte do Confiança, porque a torcida do Vitória estava lá, mas da torcida do Confiança, a impressão hoje que havia menos gente. E que não foi o caso dos outros 3 jogos. Não foram grandes públicos, não tem tido na Copa do Nordeste. Seguimos, foi mais uma fase com uma certa frustração de público. Quase 10 mil do Barradão, cerca de 8 mil na Ilha do Retiro. O ABC levou o jogo para a Arena das Dunas e teve uma boa ocupação no anel inferior. Nada do que a Copa do Nordeste já foi há alguns anos, mas para o que tinha sido na primeira fase já foi um avanço. Mas a gente está dizendo isso porque não houve esse avanço do Batistão. No Batistão parecia que estava jogando a primeira fase ainda, né? Não tinha a atmosfera. E aí, Fred, encerrando essas classificações desse primeiro quadro, só dizer que uma coisa rara na Copa do Nordeste. Os 4 nomes são diferentes dos 4 nomes do ano passado. Isso é curioso mesmo. Porque o Bahia não tá jogando, o Confiança, que teria poderia ter sido Confiança e CSA, né? E o Confiança, que tinha ano passado, o CSA, esse já tinha... Nem participou, na verdade. E Bahia e Ceará. E o Ceará, que foi eliminado pelo Vitória. A última vez que havia acontecido... Uma renovação completa do quadro de semifinalistas. É uma estatística, mas ao mesmo tempo
Veja, a última vez tinha sido 2019. Dizer que de 18, os 4 nomes de 18, que foram Sampaio Corrêa, Bahia, ABC e Ceará, nenhum chegou, e em 19 os nomes foram Fortaleza, Botafogo, de João Pessoa, Náutico e Santa Cruz. Desde então, Bahia chega no ano, no outro, Sport, Fortaleza e Ceará, dessa vez não houve repeteco. A gente vai mostrar um pouco, né, desse chaveamento que trouxe a definição das 2 semifinais, e percebam aqui no quadro que a gente tem números ao lado dos escudos dos semifinalistas. Esses números aqui, eles são a pontuação atual de cada clube. Por que isso é importante? Porque a ordem dos mandos de campo da grande final vai ser decidida a partir da pontuação total de cada equipe. O Sport, ele chega para as semifinais como o time de maior pontuação no campeonato. No entanto, o fato de ter um duelo pesado contra o Fortaleza em ida e volta, eu diria que pelo favoritismo gigantesco do Vitória sobre o ABC, a tendência é que o Vitória chegue aos 19 pontos. Tá? A tendência. Eu não diria tendência, mas que é mas que de todo mundo que tem a possibilidade de fazer um Lailô... Eu fico com a palavra tendência mesmo. Pra mim é tendência. Até porque o primeiro jogo é no Barradão. Ele deve vencer no Barradão, já deve dar uma desmobilizada no ABC. É porque tendência por exemplo, a gente é tudo muito recente, não tem nem a odd desse jogo pra saber. Mas ele é favorito menos de 1,5 para cada jogo aí. Ou seja, mas de toda forma a gente vê a possibilidade do Vitória ir para 19. E dificilmente... O Sport poderia até pensar, se fosse o Sport que passasse para chegar a 19, o Sport chegaria com uma vitória e um empate. Aí teria que ver o saldo de gol, né? Olha, veja, Fred, o saldo é bom. Assim, tem 2 gols a mais de saldo. Aí teria que ver se o Vitória golearia o ABC. Veja, se ele faz 4 pontos, significa que ele foi no mínimo a 10. Certo. Certo? Sim. Se ele foi a 10. Aí o Vitória teria que ganhar nesse Lailô... Veja, se ganhar de 1 gol de diferença, e o Vitória teria que ganhar de 1 gol de diferença os 2 jogos. Porque se o Vitória, por exemplo, fizer 2-0 no Barradão... E 1-0 no... Ele igualaria o saldo, só que o Vitória já tem 3 gols a mais então, que o Sport. Dizendo, a tendência... Mas é porque eu tinha... essa parte eu acho que o Vitória tem essa chance maior, mas é porque eu não estava achando que com uma vitória e um empate haveria uma chance. Eu achava que a única chance era só o Lailô também. Assim, mas com 4 pontos tem ali alguma chance pequena. E do Fortaleza, aí eu acho, se o Vitória fizer um Lailô no ABC, sim, aí pro Fortaleza seria teria difícil. Teria que fazer o Lailô também no Sport, para ir a 19. Mas aí tem que tirar 4 gols. Não, é muito provável. E no caso do ABC... Não, é porque a gente... Se o ABC fizesse... Não, veja... No caso de ABC, você fala por conta e risco. Não, beleza, mas se o ABC... Supondo que o ABC consiga chegar a 19, ele vai ser o mandante na volta, porque o saldo do ABC hoje é de 11. Justamente pelo... Inclusive, o ABC, quando foi para as quartas de final, ele foi com 10... Os que tem 13 foram com 10 pontos, né? Sim. O ABC tinha... Não tivemos nenhuma disputa por pênalti nas quartas. Não teve, geralmente costuma ter uma coisinha, né? E o ABC tinha 1 gol a mais de saldo do que o Vitória. Ou seja, estava muito aberto ali quem seria. Só que o ABC... Goleou a José. Não, mas o jogo foi 2 horas antes. Então, na hora que ele fez 4-0, o Vitória já foi a campo assim, ó. É classificar, mas será... Se fosse com a regra antiga de um único jogo, aí teria sido uma reviravolta fantástica do ABC. Porque levaria o jogo único para Natal, né? Caramba! Mas sim. com o regulamento novo de volta... Caramba, veja, de fato... Aí ele estaria vivo. De fato. Agora, a história do jogo único, ABC e Vitória, fica até a ressalva, porque eles já fizeram... a gente vai ter o detalhamento Fred, de cada semifinal. Então, ainda sobre essa pontuação, eu só queria, já antes de falar desse histórico, então eu vou me referir a essa situação que a gente está vendo, a pontuação para o mando de campo. O primeiro tem 2 pontos a mais do que o quarto, que no caso é o Fortaleza, porque está todo mundo implantado, mas o quarto é o Fortaleza. Ano passado, no modelo em que a primeira fase teve 2 jogos a mais, ou seja, todo mundo chega aqui com 6 partidas. Sim. Certo? A gente está vendo 15, o Sport tem 5 vitórias, nenhum empate e uma derrota, e todos os outros têm
4 vitórias, um empate e uma derrota. No ano passado, a semifinal do ano passado, onde todo mundo tinha 8 jogos, 2 jogos a mais, o Bahia chegou com 5 pontos a mais do que o Ceará. Tudo bem que não faria diferença, porque a semifinal, na verdade, já era Bahia e Ceará, Sim. certo? Mas o Confiança estava do outro lado, era Confiança e CSA. O Confiança também tinha 14, porque, na verdade, eu estou vendo pelo saldo, o Ceará era o quarto, mas o terceiro era o Confiança. O Confiança chegou sem chance de buscar, e ainda mais no modelo de que era jogo único, não tinha nem... Né? Ou seja, além de estar mais apertado, ainda dá 2 jogos... Para reversão, né? O que faz com que dentro... A gente tá... A matemática, a gente trabalhou em cima dessa matemática do Vitória sendo esses 6 pontos. Sim. Mas se o Vitória não faz isso, fica assim meio aberto para todo mundo Total, conseguir poder ter o jogo de volta. ter o jogo de volta. A gente fez todo o cálculo inicial com o Vitória ganhou lá e Lô. Mas se isso não acontecer, pode dar qualquer coisa assim, sem muito alarde. Isso. Pode até acontecer, Cássio, se for um jogo... Se o Vitória tiver uma certa dificuldade no jogo de ida... Porque talvez tenha. Pode ser que ele acabe dosando o empate no jogo de volta, por exemplo, não se expondo, né? Vamos ver. Aí tem que ser o roteiro de cada jogo. E, por exemplo, o Confiança, que acabou sendo a presa relativamente fácil para Fortaleza, no último jogo da fase, conseguiu endurecer. Num jogo que o Vitória mandou titular e precisava do resultado ali na ocasião. Conseguiu endurecer contra o Vitória. O ABC vem fazendo alguns bons jogos, muito oscilante. Ganhou 7 na temporada. dos últimos 8. Só não ganhou de quem, Cássio? Central Esporte Clube. Aqui a gente vem para uma tela, Cássio, só para falar da questão financeira. Quanto cada clube recebeu até aqui pela campanha da semifinal. E aí a gente só tem 2 valores. Os protagonistas, Vitória, Sport e Fortaleza, somaram 3 milhões e 600 mil reais. E o ABC ficou com a cota menor de 2 milhões e meio. Isso já absolvendo nessa conta os 600 mil reais por ter chegado até a semifinal. O que é que ainda tem em jogo, Cássio? Qual é o máximo que o campeão vai levar desse torneio? Isso aqui, como o Fred falou, são as cotas vão sendo acumuladas, ou seja, todo mundo já recebeu 3 cotas, isso já está somando o valor da semifinal. A diferença do ABC em relação aos outros 3 está na fase de grupos, porque Vitória, Sport e Fortaleza eram do grupo 1, que largou com 2 milhões e meio de reais, enquanto o ABC largou com 1 milhão 350 mil reais. Aí todo mundo ganhou 500 mil nas quartas, todo mundo ganhou 600 mil na semifinal. O número está até arredondado. O número exato do ABC é 2 milhões 450 mil, para ficar certinho. E agora a premiação em disputa é a de ser vice-campeão ou campeão. Então, na verdade, quem se classificar, porque você não tem como ser abaixo de vice-campeão se você passar, é você garantir 700 mil reais. Certo. Você garante 700 mil reais e como vice-campeão, e se for campeão só para 1 milhão, ou seja, você adiciona 300 mil. Houve, obviamente, uma queda, a gente já abordou isso, a cota da Copa do Nordeste, a cota geral da Copa do Nordeste, ela teve uma queda de 33% de uma forma geral da competição toda. No ano passado, seria... O que estaria valendo ano passado? Era 1 milhão 420 mil para o campeão, para o vice-campeão, e o campeão ganharia 2 milhões e 200 mil reais. Ou seja, caiu bastante, né? De 2,2 para menos da metade. Mas, enfim, é o que tem para hoje, né? 700 mil reais. E além do campeão, isso obviamente isso é a benesse direta, né? Porque ainda tem a indireta, que é a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. E que, no caso, todo mundo já tem essa vaga, né? Todo mundo já tem. ABC vice-campeão potiguar, Sport campeão pernambucano, Fortaleza campeão cearense, Vitória vice-campeão baiano. Quem ganhar essa... Mas todo mundo tem a vaga para a segunda fase. Sim. O Vitória, se ficar na primeira divisão, ele já vai para a quinta. Sim. Sport e Fortaleza, se subirem, iria para a quinta, mas se não subirem, largariam na segunda. E eu acho que o ABC largaria na segunda também. Enfim, com o título da Copa do Nordeste, o que vai acontecer, mesmo que o Vitória seja rebaixado, mas ele já teria a vaga do Baiano, era dar uma vaga para o Estado. Ou seja, você teria a benesse de largar na terceira fase e o Estado pega a vaga do estadual. Se o Vitória for ficar na primeira divisão, se eu não me engano, Fred, a vaga vai para o vice da Copa do Nordeste, inclusive. Não é? Foi pro Confiança. Exatamente, foi pro Confiança. Pronto, acho que é exatamente isso que aconteceu. O Bahia ficou... Isso. E a vaga foi pro Confiança, tá? A partir de agora, a gente vai, então,
para um foco maior dentro de cada uma das semifinais, tá, Cássio? Trazendo um pouco do histórico, mas também já o desenho de como fica o calendário dessas equipes até os confrontos, imediatamente após o confronto. E aí aqui a gente já vai trazer também nossa visão de favoritismo, o que a gente enxerga para essas partidas. Semifinal 1, Cássio. Vitória e ABC, jogo de ida no Barradão, jogo de volta, ao que tudo indica, na Arena das Dunas. Ele já veio mudando pra lá, né, nos últimos jogos. 11ª semifinal do Vitória, 5ª semifinal do ABC. Nos confrontos diretos históricos, 11 para o Vitória, 11 vitórias para o Vitória, 4 vitórias do ABC e 7 empates, tá? Um domínio aí, obviamente, maior camisa, maior tradição. Time com 4 títulos dentro do Nordeste buscando seu pentacampeonato. Agora já cabe o histórico, né? Pode trazer. Vamos lá. Primeiro, sobre esse histórico geral, juntando competições oficiais e amistosos. São os números que a gente costuma usar aqui, certo? E até porque se você for colocar só considerando de competições, no dado do gol, seriam 10 vitórias, 16 empates e 3 derrotas. Não mudaria muito, é um outro amistoso ali. Porque no passado, Salvador para Natal meio que impede, né? Amistosos do fato. Mas tem uma curiosidade. 10 jogos, nos 2 confrontos, inclusive, os 2 confrontos, um lado tá com 10 jogos de invencibilidade. E nos 2 casos, com 7 vitórias e 3 empates. Vê que coisa... Nesse caso é a favor do Vitória e a bronca é a regularidade. Foram 7 empates e depois 3 vitórias, as últimas 3 vitórias do Vitória. A última delas no Nordestão de 2024, 3-1. A última vitória do ABC foi no Nordestão de 2018. Eu estou falando do Nordestão, mas é só coincidência. Poderia ter sido na competição nacional. Se enfrentaram na Série B, na Série C. A última vitória do ABC foi um 3-1 em 2018. Então, assim, é óbvio que tem um domínio considerável do Vitória. E se você vai voltando no tempo, nos últimos 16 anos, essa é a única vitória do ABC. Essa de 18. Então, assim, você abrir lá o histórico, lá tem um vermelhinho perdido ali. E imagine um cenário de 2 jogos. O jogo mais importante entre os dois aconteceu em 2010, na decisão da Copa do Nordeste. Era o ano de inauguração do Frasqueirão e foi na final de jogo único. Foi com a melhor campanha, o jogo foi em Natal. ABC e Vitória. O Vitória, que tentava se manter na primeira divisão, não conseguiu. Foi um ano muito maluco do Vitória. Ele foi vice da Copa do Brasil contra um Super Santos no primeiro semestre. No segundo semestre, tenta permanecer na primeira divisão, vai ser rebaixado na última rodada dentro de casa contra o Atlético Goianiense, precisava ganhar, empatou. Atlético Goianiense que tinha sido adversário dele na semifinal da Copa do Brasil. Paralelamente a isso, ele estava com o time sub-20 jogando a Copa do Nordeste. E o time ganhou a Copa do Nordeste. Era outro treinador, inclusive. E o ABC foi uma das Copas do Nordeste mais precarizadas da história. Mas o ABC ali era o titular. O ABC tinha vencido. O ABC estava buscando a tríplice coroa, porque o ABC tinha conquistado a Série C. Sim. O Potiguar, a Série C, era o time. Estava na fase boa, tanto que teve essa vantagem, fez 1-0, mas aí tomou a virada. Acho que Cleiton Domingues e Marconi, se não me engano, os gols do Vitória. 2-1 dentro do Frasqueirão. E aí é a curiosidade. É a última final dos dois. A única do ABC e a 7ª do Vitória. E é uma final que antecede essa volta da Copa do Nordeste, Fred. É verdade. A Copa do Nordeste ela volta em 2013. Sim. Já são... Que é a fase desse troféu chamado de orelhuda. O troféu era outro, inclusive. A fase moderna, né? Era oficial tudo, mas assim, desse 2013, ou seja, tá 22, 13, 14, 15, 16, 14 edições seguidas, nenhuma final do Vitória. É impressionante esse número. Aí é que você se dá conta, nenhuma final do Vitória. O Sport já chegou, nesse período, chegou em 4. O Fortaleza chegou em 3 e ganhou as 3, inclusive. E o ABC não... O Campinense, para dar outra, o Campinense chegou 2 finais. É assustador. Ou seja, a gente falou muito, Cássio, no início dessa Copa do Nordeste, que de todos os clubes, quem tem a maior obrigação é o Vitória. A maior obrigação é a do Vitória. Por isso, mesmo sendo Série A, usou titular sempre que foi preciso, né? Isso. E detalhe, porque futebol... Pô, é esporte. O cara...
ele tinha um planejamento na estreia. Usou, Sim. mas ele teve que mudar o planejamento, porque na estreia colocou um reserva E perdeu do Botafogo em e casa. Né? perdeu do Botafogo de virada. Aí teve que usar o titular, porque ele era ganhar aquele jogo e jogar um jogo contra o CRB, que seria difícil de todo jeito ali. Mas aí, como ele perdeu na estreia, ele ficou obrigado a pontuar. Detalhe. E aí ganhou com sobras. Mas já era um jogo que, na ocasião, já estava em volta ali do Brasileiro, já... E ele teve que mudar essas situações. A própria última rodada contra o Confiança Teve em que Sergipe. jogar com titular. Teve que jogar com titular. Aí vai para as quartas de final. O que acontece? O jogo mais duro. Contra o Ceará. O Fortaleza bota um jogo acessível, Isso. tanto que pode mesclar. O Vitória não pode mesclar. Então, as nuances da campanha do Vitória forçaram ele Mas a gente pode ter essa cravar isso, escalação. né, Cássio? Que dos 4 semifinalistas é o que tem a maior urgência, Muito por muito. né? A maior carência até. Não só de uma final, mas de um título, obviamente, também, né? Porque desde 2010... Né? Não E chega nenhum nem à título na era final. moderna. Não Isso. chega- Quando o É uma Vitória... lacuna muito grande. E tem o trauma do ano passado, porque quando a chave se desenhou ano passado, Nossa Senhora. o Vitória, no papel, teria pela frente o Confiança, jogo único em Salvador, e o CSA, jogo único em Salvador. Perdeu o primeiro. Só que ele perdeu primeiro pro Nos Confiança. Né? acréscimos, né? É. E em 2010, quando o Vitória ganhou a Copa do Nordeste, ele foi tetracampeão. Naquela ocasião, o Bahia tinha 2 títulos. O Sport tinha 2 títulos. O Ceará não tinha nenhum. Fortaleza tinha nenhum. Muita coisa mudou. Tá ligado né? assim? Aí de lá pra cá, o Bahia ganha 3 vezes a Copa do Nordeste. Uma delas, inclusive, em 2017, elimina o Bahia, o Vitória na semifinal, revertendo, né? Sim. E a última semifinal de Vitória foi em 2021, perde para o Ceará, o jogo único lá no Castelão. Enfim, o que era 4-2 em títulos, vira um 5-4 para o Bahia. Aí no ano seguinte, agora 26, você já tem uma oportunidade dessa de já fazer o 5-5 de novo e manter no mínimo assim um status da rivalidade da Copa do Nordeste. E sobretudo, porque talvez seja uma oportunidade, Fred, que talvez não apareça em breve. E aí não é a capacidade técnica do Vitória na Copa do Nordeste. É justamente pelo que ele faz no Brasileiro. Nesse momento, o Vitória está na primeira página. Sim. Se o Vitória continuar com essa campanha, vou até 13º e perder mais umas 3 colocações, ele vai para a Sul-Americana. E aí não joga. E aí Copa não do joga Nordeste do ano que vem. Então, E o assim, Bahia dificilmente voltará a jogar Pronto. enquanto o regulamento foi esse. mas talvez o Vitória, com a campanha que ele vem fazer do Brasileiro, ele não joga do ano que vem. Então talvez a oportunidade dele de quebrar um jejum de 16 anos, de quem já foi o maior campeão. E no caso do ABC, curiosamente, o ABC, ele jogou a última semifinal em 2 jogos. E foi eliminado pelo Sampaio Corrêa. 2018. 2018. E aí o Sampaio Corrêa depois vai ser campeão em cima do Bahia. E de lá pra cá o ABC ainda joga a de 2023, jogo único, contra o Sport, embora tenha sido 2 jogos, né? Sim. Porque parou a chuva. Parou a chuva e voltou no dia seguinte. Mas enfim, aí o ABC tenta... Seria uma super classificação eliminar o Vitória em 2 jogos. Seria um dos maiores resultados da história do ABC. Seria uma super classificação nesse caso. E colocaria o time na final Veja, de Cássio, novo o após Vitória na 16 Série anos. A seria talvez o maior feito esportivo da história do ABC. Eu vou parar... Você na 4ª divisão. Sim, Porque você está fragilizado. Você está no ano. O ABC já foi Série B. sim. Você está no ano de 4ª divisão. Pega uma semifinal contra o único clube da Série primeira. A. E você passa por cima dele, lhe colocando numa final de Copa do Nordeste pela 2ª vez da sua história. Concordo. Uma Copa do Nordeste. É porque eu tô perdendo algum da Copa do Brasil, é porque, na verdade, o América Natal faz a super virada contra o Fluminense. Eu tô buscando em outra disputa. Na Série B não tem um acesso para a primeira divisão. Eu acho que seria o maior feito. Seria um feito muito expressivo, de fato. E a gente tava falando da questão da rivalidade do Vitória com o Bahia. Tem a do ABC, naturalmente, pelo fato do América ter o único título da Copa do Nordeste do Sim. futebol potiguar em 1998. Tem uma final e um título, e o ABC tem uma final e esse vice que tava, detalhe, estava na mão. Tava na mão. Mas acabou perdendo de virada. Ao lado de cada foto, ao lado de cada clube, a gente tem algo que é muito importante, tá? Para entender como cada equipe chega para esses jogos, que é o calendário. Perceba que o calendário do Vitória, ele tem jogos a cada 3, 4 dias. Você tem jogo fim de semana e meio de semana. E o ABC vai ter uma folga na semana que vem, que é a semana de Copa do Isso. Brasil. Tá? Só joga fim de semana. Isso. Né? Sequência do Vitória.
Fluminense no Rio de Janeiro nesse final de semana. Faz um jogo em Salvador no meio da próxima semana contra o Flamengo. Tá aberto na Copa do Brasil. Isso aqui é Copa do Brasil, tá aqui em amarelo. Perdeu por 2-1 fora, tá em aberto. Depois viaja de novo, ficou ruim pro Vitória. 2 jogos fora de casa. A tabela do Vitória tá muito boa para o ABC. É. Aí ele vai pra Bragança enfrentar o Red Bull. E aqui o Vitória não pode nem sonhar Não, de rodar elenco não em tem. rodar elenco Não. na Série A. É mais fácil rodar elenco contra o próprio ABC, Sim. já que o jogo vai ser em 2 jogos. Aí volta. Mesmo sendo a É. semifinal de Copa do Nordeste, mas nesse caso, É. pelo brasileiro, da forma como o Vitória vem jogando, Aí acho volta impossível também. para o jogo de ida contra o ABC, dia 20 de maio. Melhora aí, porque ele segue em Salvador para enfrentar o Internacional. Vai para Natal decidir a vaga. E depois segue para Santos, né? Fazer. Que aí é estranho chamar de confronto direto, porque o Vitória tá lá em cima e o Santos embaixo, mas eles integram, estão no raio de 3 pontos. É isso que eu ia falar. Então, Independentemente da colocação, a pontuação tá muito achatada. Estão no raio de 3 pontos, tá? Veja, até o jogo de ida, o Vitória ele não vai rodar ninguém. Não. Só se de repente o Fluminense faz um. O Vitória que tá com seus jogadores voltando, né? Contra o Ceará a gente já viu, Kaiser entrou em campo, Baralhas entrou em campo, né? E Sua aí- cavalaria tá voltando. O Pronto. Vitória atravessou aí umas 5, 6 partidas bem desfalcado. E aí ganha muita qualidade, que aí você tem um atacante definido. Tem Eric, que já brilhou na Copa do Nordeste Isso. pelo Ceará. O próprio tem René, que Arcanjo. jogou no lugar E- de Kaiser, tava muito bem. É um time de primeira divisão. Exatamente. Pronto. Esse Vitória e Flamengo, que é um jogo do meio de semana, onde o ABC não terá esse jogo, o Fortaleza terá, mas o Sport não terá esse jogo. E o do Vitória, como o jogo foi 2-1 na ida, Obrigação de lutar. veja, o Flamengo é bem favorito para conseguir essa vaga. Mas a atmosfera do Barradão vai ser. Veja, o Vitória tem história suficiente para. Pô, não pode ganhar de um gol de diferença do Flamengo. Claro que Sim. pode não conseguir, mas achar que não tem como, porque o Flamengo. Assim, não tem como ir a campo dessa forma. E isso vai fazer com que um jogo que, em tese, nessa altura do campeonato seria só, meu irmão, bateu no teto aqui, deu muito azar no sorteio, mas na hora que ele faz o resultado que ele construiu no Maracanã, ele vai fazer na volta, ou seja, ele vai ter o Fluminense carga máxima, Flamengo carga máxima, Bragantino carga máxima, e aí vem esse jogo do ABC, no qual ele pode até pensar, pô, aqui eu posso rodar e tal, mas ele fez isso contra o Botafogo e não deu certo. Veja, o Vitória que rodou não funcionou tanto. Então, Sim. mas a parte física em algum momento vai Ele chegar. ainda rodou em outro jogo, Cássio. Ficou com enorme dificuldade na partida e precisou colocar titular no segundo tempo. Foi um jogo contra o Piauí. O Vitória teve uma Toma certa empate, dificuldade, né? E aí, nesse caso, e logo depois do jogo da ABC já vem Série A de novo. Então, assim, veja, não é muita de Jair Ventura nesse momento. Veja, claro que ele vai querer o título da Copa do Nordeste, enfim. Mas não é muita de Jair Ventura, eu acho, ponderar. Não, eu vou dar uma aliviada aqui em Bragança. Não vai. Eu acho que não. Não vai. Então, gente vai ter que então, medir no fim das contas, vai ser um time que vai estar ali com o secado batendo no teto. Eu só acho o seguinte, se o Vitória chegar, perder pro Fluminense, eu vou até desconsiderar o jogo do Flamengo aqui. Mas meio que tá? perca do Fluminense esse Não, jogo. se ele perder do Fluminense e perder do Red Bull, ele vai estar uma urgência muito grande na Série A pro jogo Pra contra o vencer o Inter, Internacional. E aí talvez ele segure contra o ABC. Porque Ali já vai estar, se acontecer isso, já vai estar com a zona de rebaixamento muito próxima, ou ali já na região. São 2 jogos fora de casa, É, onde é o Cala. então- A campanha do Vitória ela é toda baseada no Pro Barradão. torcedor Né? do ABC é torcer realmente contra o Vitória para ir castigando o Vitória, Verdade. para forçá-lo a ter uma demanda de Série A. Ao ABC, a tabela é muito boa. Ali a gente tem a sequência do ABC também, que aí, obviamente, não tem o que poupar, né? Até porque. O Central já deu a mais curto. parcial. 822 ingressos já foram vendidos no primeiro dia lá para esse jogo do dia. Nesse final de semana, vem para Caruaru enfrentar o Central, folga no meio de semana, joga em Natal contra o Souza. Que não tá bem. O ABC tá junto com o América lutando pela liderança do grupo. Né? E o Souza, ele tá tentando entrar na Série D, grupo de 6, e os 4 passam. O Souza, embora seja atual vice-campeão paraibano, tenha eliminado o Santos na Copa do Brasil, mas não tá bem.
a questão do Central aí é que é meio louco, porque no jogo de Natal foi 1-1. Então, A questão do ABC, Cássio, nessa tabela... é que ele não pode... Veja, a carga do desafio é obviamente diferente, mas ele não tem muito... Ele não tá livre, não. A questão dele é que ele tem o clássico entre os 2 jogos contra o Vitória. Tá? Olha, mas o primeiro força clássico, máxima. o primeiro clássico, ele conseguiu remarcar. O clássico foi jogado, inclusive, no meio de semana. Não sei se de repente ele pode pegar esse clássico e jogar para depois do jogo com o Laguna. É porque esse clássico já é o segundo. Sim. O primeiro, por exemplo, ontem teve Sampaio Correia e Moto. Como na Série D quase ninguém tá na Copa do Brasil, os jogos são nos fins de semana. Mas você consegue adiar de alguma forma. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer, não. Só estou dizendo assim que num caso, na federação. Não sei se o América toparia também. Porque o América pode dizer, opa, meu amigo, problema teu aí. Eu acho que cabe quarta e domingo, Cássio. Eu acho que cabe sem maiores problemas. É porque no futebol argentino, há uns anos, vamos supor que isso aqui fosse a Libertadores e isso aqui fosse... Sim, na Libertadores a Argentina... Hoje eles estão fazendo mesmo, mas tinha uma época que quando um clube argentino chegava eles na fase folga o clube estava automaticamente de folga no campeonato. Mas aí é um campeonato nacional. E não tem, exatamente. Não tem. Se fosse até um jogo do estadual, mas é um campeonato Isso. nacional. Cássio, nossa régua de favoritismo aqui. Pô, tá? é alta, viu? Pra classificação. Um jogo... Um jogo tinha. Se fosse um jogo em Natal, aí eu colocaria uns... Era pau. 70-30. Era pau. Um jogo em Natal. Pro Vitória. Mesmo se fosse um jogo em Natal, era... 70-30. Então, sendo 2 jogos, fica como? 90-10. Caramba, Fred. Ano passado... Não vou conseguir lembrar. Não, só sei se lembrar. Bahia e Confiança, porque... eu coloquei acho que 95-5. Porque terminou 9-1. Eu coloquei 95-5. E o Confiança, detalhe, mas ali o Confiança perdeu o goleiro ainda, que teve aquela... E nesse caso, o ABC vive por muito o seu melhor momento na temporada. Por muito. Por muito. 7 vitórias em 8 partidas. 90-10. Cara, o fato de ser... Eu ainda mudaria um pouquinho se a ida fosse em Natal, uma super mobilização. Nem com aquele cenário que você apresentou ali. Pronto. Porque aqui tem que ser considerado. Se acontecer do Vitória ter que botar os reservas no jogo de ida, aí a gente reponderaria. Mas considerando força máxima, para mim, 90-10. Mas então são 2 formas de dar uma nota. Porque, por exemplo, também dar a nota de uma forma como você acha que vai acontecer. Assim, do jeito que tá ali, você acha que é mais provável vitória e com força máxima ou com essa rodada do jeito que tá com a tabela, talvez... É difícil. Difícil avaliar. Difícil avaliar. Eu acho que o favoritismo do Vitória é naturalmente enorme a partir de um confronto e de volta, coisa que não acontecia desde 2018. 90-10 eu não sei. Acho que 90-10 é muito para um time que melhorou, que conseguiu melhorar na competição. Mas... tanto que tu falou, me surpreendeu, na verdade, o teu foi 70-30 com o mando do ABC com o jogo único de cara, né? Aí não é pra tanto, não. Mesmo sendo isso, o time da primeira divisão cai, o Sport, quando era a primeira divisão, foi eliminado pelo São Paulo, em 2 jogos, inclusive. Em 2 jogos foi eliminado pelo Campinense. O Sport era a primeira divisão, só pra dar um exemplo. O Sport era primeiro, isso foi em 2000 e... Muito começo de ano. Não, é verdade, mas mas era um Sport de Diego Souza. Mas muito começo de ano. Durval, Diego Souza, e foi eliminado em 2 jogos, curiosamente na semifinal. Pelo em maio Campinense. É diferente, porque já tem muita... O Vitória tá jogando Série A desde janeiro. Sim, mas aí isso influencia, inclusive, para não ser o mesmo time que joga o brasileiro. Vou de 75-25. 75-25, 90-10 aí. Veja, qualquer coisa com primeiro 75% de chance de acontecer já é quase... 1-4, né? já é quase inevitável. Mas enfim, o ABC vai para tentar fazer o grande resultado dessa competição. Segunda semifinal da Copa do Nordeste. Sport e Fortaleza. Jogo de ida, 20 de maio no Castelão. Jogo de volta, 27 de maio na Ilha do Retiro. E, obviamente, a história desse confronto, ela começa, Cássio, na última rodada da fase de classificação, quando o Sport, já garantido na primeira colocação do grupo, já classificado, obviamente, ele foi até Fortaleza, colocou um time reserva, diante também de um Fortaleza basicamente todo reserva, com 2 titulares na escalação inicial, mas com todos os titulares
ou quase todos os titulares, disponíveis no banco de reservas para serem acionados ao longo do segundo tempo, caso fosse necessário, e foi. Já o Sport só tinha jogadores da sua base no banco de reserva, só jogadores do Sub-20, que precisaram ser acionados também. Essa junção criou um roteiro insano nos acréscimos da partida, debaixo de um dilúvio em Fortaleza. 5 mil pessoas no estádio, né? Acho que tinha um pouquinho mais, só eram 5 mil pessoas 5, ali. 6 mil pessoas, não tem mais que isso não. Acho. Numa noite ali de muita chuva, o jogo já passava dos 45 minutos e o Fortaleza tinha simplesmente, Cássio, que vencer por 2-0 para se classificar. Isso aos 48 do segundo tempo. Aos já. 48, no momento em que o Sport já estava com um jogador a menos, e nessa bola acabou ficando com 2 jogadores a menos, porque o zagueiro ele saiu para ser atendido. O Fortaleza faz 1-0 e na última bola do jogo, o Fortaleza ressurge na Copa do Nordeste e entra em rota de colisão com o Sport. Aqui no Recife se debateu muito que o Sport não teve uma visão estratégica prévia eu acho que não teve naquele mesmo. jogo de ter um objetivo de eliminar o Fortaleza e evitar esse confronto. Poderia ser aqui Confiança ou Retrô. Ou Retrô. E aí o Sport não teve essa visão mais cuidadosa, pensando 2 passos à frente, literalmente 2 passos à frente. O Sport se colocou numa condição de risco, ainda que o roteiro da partida sugerisse que mesmo na condição de risco o Sport poderia ter eliminado Fortaleza. Falhas gravíssimas, né, de um zagueiro de 17 anos, 18 anos. Patrick, e também do E outro, de um né? goleiro. E do outro, o Abraão também, ele fura e depois vai pro rebote de Raul. E uma falha terrível, sobretudo o goleiro. A furada ali é Isso. bem insignificante na jogada, mas 2 falhas muito diretas de um zagueiro da base e de um goleiro reserva. E aí Vitinho e Miri Criaram tamanho problema pro Sport, porque, detalhe, é um Fortaleza muito mais vivo. Mas muito mais vivo. Daquela noite pra cá, Vitinho e Militello simplesmente passaram a ser... Todo jogo faz gol. São 4 gols. Um de cada naquela noite. No final de semana, golearam o Goiás por 4-1. 2 gols de cada. E agora? E no 2-0 sob Confiança, mais um gol para cada. São 4 gols para cada um em 3 partidas. Não, aí o Fortaleza virou líder da segunda divisão. Sim. Se classifica a semifinal da Copa. Volta após 2 anos. Tem, Cássio, uma derrota nos últimos 13 jogos. Nesse caso é curioso, porque o Sport também só tem uma derrota no ano. Né? Não, duas, na verdade. O Atlético tem a própria Fortaleza. Mas tirando aí, já volta muito para ser a única derrota, né? Os 2 times aí, eles voltam após 2 anos à semifinal, e curiosamente foi a semifinal de 24. É aquela em jogo único na Arena Pernambuco, com 35 mil pessoas, e com 21 minutos o Fortaleza já tinha acabado o jogo ali, um hat-trick de Moisés, o jogo termina 4-1 pro Fortaleza, o Fortaleza chega a abrir 4-0, uma atuação demolidora, e uma atuação do lado do Fortaleza e do Sport, assim, um vexame absoluto, o time... nó tático que Sousa levou de Vojvoda ali. Enfim, e sobre a diferença técnica. E aí foi a última vez que eles se encontraram no mata-matas e disputaram a semifinal. Agora, nessa volta de 26, quando você fala, Fred, que faltou olhar 2 passos à frente, fica parecendo um pouco de xadrez, onde o cara realmente você joga assim, né? Óbvio que a lógica é justamente da fase... 2 passos, 4 e 6. Porque é a fase. Mas... Isso estava aqui, estava na cara. Estava na cara, claro. Assim, pra dizer... Foi o tema do programa. Não, claro, foi exatamente. Eu tô querendo justamente para dizer assim, que não era um pouco de visão, não. Era a obviedade, era algo ululante. Esse negócio estava na cara. Olha a tabela que fala, veja, o ABC é muito favorito contra o Ferroviário. O Retrô tem condição, o América de Natal, o jogo vai ser na Ilha do Retiro. Se o Retrô ganhar esse jogo, o Fortaleza está obrigado a ganhar 2 gols de diferença. O Fortaleza tem condição de ganhar do Sport 2 gols de diferença? Naturalmente tem. Tanto que acho que ganhou os últimos 5 jogos, ainda que nenhum tinha. Esse foi o primeiro com 2 gols de diferença. Mas venceu os últimos 5 jogos no Castelão, Fred. A questão nunca foi, para mim, pelo menos, o resultado daquela partida. Porque o Sport poderia ter mandado um banco melhor, poderia ter mandado um time melhor, e a gente nem questionou muito o time ser titular ou não. Poderia ter sido reserva que suportou. O que sempre foi questionado foi
o banco que foi enviado pelo Sport. Porque o Sport se sujeitou a jogar 70 minutos. O Sport se sujeitou a jogar 70 minutos. Na hora que as substituições aconteceram, não tinha, era só sub-20 entrando. Então, Porque assim, foi sub-20 entrando de um lado e titulares entrando do outro. então o Sport se sujeitou a jogar 70 minutos. Mas mesmo que tivesse titulares entrando, o Fortaleza poderia ter vencido por 2-0. E esse não é o propósito do debate, nessa ótica do Sport. A questão é que o clube, não é o time não, o clube aí, seja Márcio Goiano no comando de futebol, seja Matheus Souto-Moel no comando executivo do clube, não entenderam que essa era uma chance muito maior do que agora, será? Muito maior. Assim, Muito maior. E era muito óbvio como o ABC, como a chance do ABC fazer o papel dele. O Sport já era o líder. Veja, a matemática era muito simples. O Sport já estava na liderança confirmada. O ABC tinha a chance do ABC vencer o jogo. Era muito grande, e se isso acontecesse, ele seria o líder. Isso fazia automaticamente que o Fortaleza fosse, no máximo, o segundo colocado. Ele sendo o segundo colocado, ele vai para a chave do Sport. Assim, não tinha uma equação de segundo grau para levar o Fortaleza. Então, assim, eu disse, esse time será possivelmente seu adversário na semifinal. Esse time está mal agora. Se você perder por um gol de diferença, você elimina esse time agora. E o Sport mandou para o Castelão uma escalação de um jogo que realmente, para o Sport, não valia absolutamente nada. Repito, o time poderia ter sido até o misto que jogou, mas que continuasse sendo misto Cássio, na hora teve um outro detalhe. na hora que ele fosse tendo as mudanças. Ainda teve um outro detalhe, que pra mim não é detalhe. O Fortaleza faz um gol, e o que é que o Sport faz na partida com homem a menos? Tenta reagir. Não houve informação do banco de reserva pro Não, assim, a campo, falta de preparo foi gritante. do contexto. Os jogadores do Sport não perceberam que o Fortaleza estava desesperado para fazer um outro gol, não. Porque o Sport não teve nem aquele movimento de ficar todo mundo atrás para evitar o segundo gol do Fortaleza. Foi muito inocente, foi muito a passeio. Foi pouco inteligente, eu acho. Assim, E contratou, Cássio. eufemismo. E contratou para si mesmo Claro. um problema, porque aqui a gente tem um dos maiores tabus É o que eu falei. da história recente do Nordeste, né? E São sobre 10 jogos, né? É o como você mesmo, falou, é o mesmo isso. de ABC e Vitória, só que aqui Que era pra ser, né? Testa a testa. Né? era pra ser aqui, pau, um ganha aqui, outro ganha ali, você fica distribuindo vitórias. Nesse caso, não, são 10 jogos, 7 vitórias do Fortaleza e 3 empates. Isso fez com que em jogos oficiais o Fortaleza tive, ainda que a vantagem histórica, a minha conta, pelo menos assim, sempre foi assim, não é? Antes que alguém ache, eu tô há 20 anos fazendo isso, os jogos oficiais, amistosos, bota o time principal, né? Sim. Não tô contando aí sub-17, campeonato de júnior, não, time principal. Mas em competições que eu também acho um recorte válido, Sim, o Fortaleza empatou. sim. E para empatar tem que ganhar 7. Ele ganhou 7. Historicamente é 21, 16 a 15. Em competições é quanto? 13-13. 13 a 13. E aí, a última vitória do Sport, ela foi no Brasil, foi em 2021, mas pelo Brasileiro de 2020, Sim. que por causa da pandemia atrasou, o jogo foi em janeiro, que 1-0 gol de Thiago Neves. Que era o Sport só faz, possivelmente de pênalti, né? Não, esse foi não. Porque aquele time do Sport só era. Acho que ele o corta-luz sobreviveu, e ele dá uma tapa de sinuca assim. Ele sobreviveu com o Thiago Neves. Era gol de Thiago Neves de pênalti, né? Isso. Aquele time. Mas, que era de Maidana, né, que batia. Isso. Os pênaltis foram mais no começo da temporada, depois o Thiago Neves foi fazendo os golzinhos ali, e aquela foi a última vitória do Sport. E de lá pra cá, e isso vira o problema, porque eu respeito o tabu, eu respeito o jejum. Sim. Porque é a lógica que a gente fala aqui, vitória chama vitória. O Fortaleza, na hora que você começa a ganhar, fica mais fácil, meu irmão, de você ficar impondo esse resultado. E eliminações, né, Cássio? Exatamente. Não é vitória só dentro de De campeonato. lá pra cá, aí tem o Fortaleza já ganhou 3 mata-matas. O da pandemia. Na Copa, aquele é um jogo único que acabou sendo em Salvador, Isso, nos pênaltis. porque né, toda a a pandemia a reta final foi pra Salvador. foi até inteligente aqui, Sim, claro. para ficar como o NBA fez isso também, né? De era fazer isolar Sim. e foi para os pênaltis. Fortaleza era muito favorito naquele jogo, tá? Muito. E o Sport Dominou o jogo completamente. Na última bola, Hernani deu um chute do meio de campo, e cobriu Felipe Alves defende. Felipe Alves, ele dá um toquezinho nela, ela Defende. pega no travessão da linha e sai. E aí nos pênaltis aí, E aí, perdeu um pênalti atrás do outro e deu Fortaleza. Então o Fortaleza passou nas quartas de final daquela edição. Ganhou o título de 22. Também era bem melhor que o Sport. Sim. Aliás, nos 3 confrontos. Mas em 22, eu acho que Nos 3 ele era bem melhor que os nos 3 era bem... O primeiro,
sem público, querendo ou não, eram os dois de primeira. O Sport estava mal, mas era porque era a primeira divisão também. Havia um equilíbrio. Mas era o Fortaleza ascendente e o Sport tentando alguma coisa. Nos outros, não. Nos outros era o Sport aqui e o Fortaleza na alta. O Sport ainda igualou como pôde em 22. 1-1 na Arena Pernambuco, 42 mil pessoas, e 1-0, foi mais de 100 mil nos dois jogos. Sim. E 1-0 no Castelo, gol de Pikachu de pênalti, e aí o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste. E aí em 24, esse jogo que a gente falou há pouco, semifinal única. Então assim, são 3 eliminações. A última vez que o Sport eliminou o Fortaleza foi nas quartas de final do Brasileiro, da Copa do Nordeste 2015. Pênalti. Nos pênaltis. Perde lá, e perde em Fortaleza, ganha Magrão. no Recife, e Magrão pega pênalti e o Sport passa. Nas quartas de final daquela edição. Então, 10 jogos de jejum. Vitórias seguidas no Castelão. Onde será o primeiro jogo? 5 vitórias? Acho que são 5. Ainda tem ganhou esse ano. Numa condição assim, meu irmão. Tem que ganhar 2 gols de diferença. Tá 0-0 aos 48 do segundo tempo. Esse time passou. E 3 mata-matas seguidos. É esse perfil. O Sport pode passar pelo Fortaleza? Pode. Mas para mim, o Fortaleza ele acaba virando favorito para esse confronto porque o tabu já tá grande demais. A pressão, independentemente, a gente vai analisar um pouco do futebol que cada um está demonstrando naturalmente, mas, como eu falei, em relação a respeitar número, nesse caso, o Sport, e você mesmo disse, o Sport está trazendo essa pressão, ele não está trazendo um adversário, está trazendo um adversário que você parou de ganhar. Psicologicamente ficou muito favorável ao Fortaleza. E, sobretudo, com a carga de, se cair nesse jogo, você assina a burrice que você... Veja, você assina uma burrice, você passa a ter sido burro. Sim. Porque, repito, o Sport poderia ter perdido 2-0 do mesmo jeito, mas se comprometendo com o jogo. O Sport não fez isso. O Sport relegou um jogo onde ele poderia ter eliminado um adversário direto, que naquele momento já teria feito um chaveamento muito mais fácil. Não só fez, aconteceu óbvio, vai reencontrar esse adversário. Então, assim, o Sport contratou, como tu falou, contratou um problema, e agora a única parte que agora fica benéfica ao Sport não é nem ser mandante na volta, nem isso. É o fato de que, comparado com os outros 3 mata-matas, mesmo aquele de 2020... Sim, esse é o mais equilibrado. Esse é o mais equilibrado. Porque o Fortaleza perdeu muitas peças, o Sport conseguiu encontrar algumas ali. Fazer uma campanha muito parecida no Brasileiro, ponto de diferença. O jogo do Castelão, ele tem essa influência moral, mas não detalhe, tá mais próximo de ser o time do Fortaleza que jogou do que o do Sport. Então, querendo ou não, é o líder da Série B contra o terceiro da Série B. Um ponto separa os dois. E um ponto separa... Isso hoje, a gente sabe, não sei nem como é que vai ser quando eles se enfrentarem, né? E aí, Cássio, é um gancho bom, porque eu diria que a maior vantagem ou o alento do Sport nesse confronto, eu até achei que você ia citar isso agora, mas foi importante você citar primeiro essa questão da condição técnica mais equilibrada do que esses outros três, sem a menor dúvida. Por muito. Por muito. Para mim, o que antecede o jogo de ida, sobretudo... dia 20. O caminho para o Fortaleza está muito pesado até o jogo de ida. O Fortaleza vai nesse final de semana para Santa Catarina, enfrenta o Avaí, volta para Alagoas, tá? Onde faz um jogo que está em aberto de Copa do Brasil com o CRB. O CRB é uma equipe que joga muito ofensiva. É inferior ao Fortaleza? Lógico que sim. Mas não é como Confiança. O CRB tem capacidade de envolvimento, até porque é um time com assinatura de Barroca, joga muito para cima, costuma levar gol e fazer, tá? Vai para um jogo de desgaste contra o CRB na Copa do Brasil e aí não tem como poupar, já que Carpini vem utilizando uma maioria reserva na Copa do Nordeste, fez isso contra o Ceará, fez isso contra o Sport e fez isso nas quartas de final. Tem titulares em campo, no segundo tempo mais titulares, mas começa com a base reserva. Depois que sair de Maceió, vai para um clássico pela Série B contra o Ceará. Isso há 3 dias de enfrentar o Sport. Tá? É uma sequência mais pesada, porque neste meio tempo o Sport vai para Campinas, nesse final de semana, já jogou um dia antes, já tem esse descanso a mais, vai para Campinas no final de semana, não joga no meio de semana, já que foi eliminado da Copa do Brasil, na fase anterior pelo Atlético, joga em casa com o CRB, tá? Joga em casa com o CRB, e aí vai ao Castelão. Ou seja, talvez o Sport pague essa conta no jogo contra o Juventude, na Série B. Olha,
A Série B não vai parar durante a Copa do Mundo, né? Sim. Em nenhum momento, né? Nenhum momento. Mas as datas, mais para frente, vão acabar as Copas regionais e vai continuar tendo no calendário as Copas internacionais e a Copa do Brasil, Sim, que não dividem as mesmas datas, certo? sim, Certo? sim. Veja, eu não estou dizendo que tem que fazer. Em algum momento, se fosse o caso, dentro desse cenário, dessa tabela que está falando para o esporte, se o esporte avaliar, se pode solicitar a CBF, justamente por causa de uma viagem, isso já aconteceu recentemente. Mas Cássio, eu diria que a chance disso acontecer Eu não sei se é muito pequena. Por quê? Tanto para um lado quanto para o outro. Porque, assim, a CBF... Veja, no caso do Juventude não a tem. CBF anunciou um calendário e uma das missões era não ficar esses jogos com asterisco, diminuir o máximo possível. E a tabela está sendo cumprida. Não chegou um fato novo. Não tem aqui uma demanda de vai jogar 3 vezes na semana. É o calendário que é para todo mundo. Tá? Não sei, veja. Eu não acho impossível, não. Na Série C, por exemplo. Aí o Fortaleza tem que pedir para adiar o clássico contra o Ceará. Veja, eu tô dizendo que não pode pedir. Eu discordo. Eu não falei dos dois lados. Eu acho que se você olhar dentro está numa fase final. E no caso de Juventude é pela viagem de Caxias do Sul. No caso aqui, a CBF pode dizer, meu irmão, tu tá em casa, tu vai nem sair daí. Eu tô falando só de cara tá no Caxias do Sul, tá no meio de tá no meio de um confronto regional, onde você tá aqui, vai para Caxias do Sul, volta para esse confronto. Assim, não é folgar para jogar essa competição, não. Eu só acho, Cássio, que por exemplo, precedente... se o jogo fosse... eu tô vendo Sport CRB, mas se fosse o contrário, em vez de ser esse Juventude, fosse CRB Sport. Eu não tô dizendo que pediria nesse cenário. Eu tô dizendo que é um jogo de Caxias do Sul. Isso aconteceu recentemente. Mas porque eu acho assim, abriria precedente para quem tá na Sul-Americana, para quem tá nas Libertadores. Eu vou ter que jogar na Venezuela, eu não quero jogar na Série A. Repito, isso aconteceu recentemente, inclusive na Série C. Eu não acho um absurdo, não. Porque na Série C fica muita data e foi movido por que razão? Náutica, na verdade, foi Náutico Atlético, mas teve da Série C também. E o Náutico Atlético, por exemplo, ele que é da Série B, esse jogo foi para segunda-feira, porque o Atlético disse, joguei na Copa do Brasil na quinta-feira. Sim. Mas a tabela não tinha mudado. Aí a CBF disse, pela viagem... Veja, o que pode acontecer aqui, e aí eu não sei exatamente o que é sábado e o que é domingo, pode controlar isso aqui. Tá no sábado, joga para domingo em Caxias, já que o Sport voltaria para o Recife. O meu ponto... Mas tirar o jogo para ficar até quando vier uma data livre... Mas essa data viria logo. Se o Sport passar, não. Porque aí já seria mais 2 finais de semana. Não, pô. Uma sequência, um meio no final de semana. Não tô falando para jogar... Viria no meio da Copa do Mundo. Não seria para jogar se passasse naturalmente nas datas da FIFA, não. Eu comecei falando... Seria pro meio da Copa do Mundo. Não, ou, como eu falei pra frente, ou guarda e joga na data da Copa do Brasil à frente ou da Libertadores Sul-Americana. Não é tão logo, né? Seria já no segundo turno do campeonato. Mas foi o que eu falei, eu não falei pra pagar. Eu comecei dizendo justamente das vagas, das datas das Copas nacionais, da Copa do Brasil, melhor dizendo. Que aí é só depois da Copa do Mundo. Foi exatamente... Seria pra agosto, o segundo turno já rolando. Eu acho Mas foi exatamente o que eu trouxe. Eu acho que tem que cumprir. Tem que cumprir o calendário que está previsto. Nos dois casos aqui. Eu acho que tudo é o velho depende. Por exemplo, eu repito, se fosse CRB Sport, mas não é o cara que fala Juventude Sport, cara, caramba, essa viagem vai para Porto Alegre, depois tu segue para Caxias do Sul, ou de ônibus, ou de algum outro tipo de avião, a volta assim. Assim, a CBF pode chegar e dizer, tá muito puxado. Não é por ter o jogo, é o jogo mais distante possível que pode pegar. Sim. É só esse ponto. Cássio, a gente falou do tabu, a gente falou da questão psicológica, e eu queria falar um pouco da questão de futebol jogado. Porque são equipes que... Um lado tá Série A, Série D, aqui é Série B e Série B, no fim das contas. E são equipes, Cássio, que têm conseguido seus objetivos, são as campeãs dos seus estados, os atuais campeões estaduais, são equipes que integram o primeiro bloco da Série B, estão nas semifinais da Copa do Nordeste. O Fortaleza ainda segue na Copa do Brasil. O Sport caiu na Copa do Brasil, ainda com o treinador antigo, com o Roger. Mas nenhuma dessas equipes, nenhuma dessas atuações você diz, né? Você tem ali o 4-1 do Fortaleza sobre o Goiás, mas tomou 1-0 e bola na trave no primeiro tempo. Mas o 2-0 do Sport sobre o Ceará,
Sofreu no Perfeito. primeiro tempo. Não tem atuação do mas começa a ter resultado. Opa! Por exemplo, o resultado não acontecia nada, era Carpini olhando para torcedor, era Márcio super questionado, ainda é, mas é super questionado. Essa fase passou para os dois. E nesse caso, mas passou de que forma? Mais do que o desempenho. Passou no momento que o Fortaleza começa a engatar uma sequência de vitória, uma sequência larga perdendo de 4-0 do Botafogo, e aí depois tudo dá certo. Aí o Sport dá aquela patinada do Avaí que a gente falou 200 vezes, mas aí consegue vencer na sequência Asa e Novo Horizontino, dois concorrentes. O Novo Horizontino, vice-campeão paulista. Asa, desculpa, foi o Ceará. O Asa foi depois da Copa do Nordeste. Venceu o Ceará e Novo Horizontino, dois dos principais concorrentes. Então, os resultados começaram a acontecer. E, detalhe, começou sem levar gol. O Fortaleza vence o Goiás, começa com o ataque funcionando. Aí, de lá para cá, só não para de funcionar. Como você falou, 4 gols de um, 4 gols de outro. Então começa a ter uma característica mais pró-Fortaleza, enquanto o Sport começa a ter uma característica de competitividade que não teve em nenhum momento em 2025, por exemplo. Para dois times rebaixados, o Sport rebaixado daquele jeito, o Fortaleza na última rodada, mas enfim, rebaixados. Tá 5 meses depois, com quase tudo, no caso do Fortaleza, tudo. No caso do Fortaleza, tudo. Até aqui. E o do Sport, ele caiu na terceira fase, no terceiro mata-mata da Copa do Brasil. Mas é um quase tudo. Até porque trocou de treinador. Aquilo ali custou uma troca. Vai se desenhando um resultado que não era o que tinha das outras vezes. E na hora que você vai peça por peça, nesse momento, o 11 ideal a gente vai fazer aqui não, tá, galera? A ESPN mais adora, perto né? a gente faz até. Mas nesse momento aqui, a ESPN bota o 11 ideal. Pelo exemplo, peso do jogo, na segunda-feira vale a semifinal de 24, pelo amor de Deus, assim. Né? Agora eu acho que fica misturado. Não, total. Agora é equilíbrio. 24, eu não lembro nem quem do Sport entraria, se aqui entraria alguém assim. Mas agora você vai dizer, ó, um aqui, outro ali. Aqui tende a ficar, não sei, pode até ser que Fortaleza tenha a maioria, mas eu acho que o Sport emplaca esses jogadores no 11 ideal. E isso é uma característica que nesse jogo, nos últimos anos, não vinha acontecendo. E aí vai para o mesmo ponto que a gente trouxe de Vitória e ABC. E isso em 2 jogos. Sim. Muito em aberto, Cássio. Muito em aberto. De todos os confrontos, o próprio 2022, que o Fortaleza era muito favorito. E no fim das contas, assim, foi um gol, né? Foi um confronto de volta também. E milhares de questionamentos de arbitragem. 1-1, mas detalhe, faz 1-0 gol de Zé Wellison na arena. E aí... Veja só, o Fortaleza foi Jaderson. Foi Bill. Que tinha vindo da Ucrânia por conta da... William. Não é Bill mesmo, né? O nome do atacante era Bill. Era Bill? E aí empatou 1-1 e perde esse 1-0 lá. E veja, e ali era uma diferença muito, muito grande. Então, assim, nesse jogo, tende a ser... Os 2 jogos provavelmente vão estar no SBT nos 2 horas. Mas eu acho que tende a parar, viu, para assistir aqui. Público. Tu acha que... Então, exatamente isso. Consegue levantar bons públicos? Vamos lá. É engraçado a gente avaliar a Copa do Nordeste, porque ela vai ocupando o espaço que dá, né? Por exemplo, o público, ele, para mim, na minha opinião, ele vai ter influência do Clássico Rei. Se o Fortaleza me apanha de novo do Ceará, assim, ainda que tenha 3 dias depois um jogo importante contra o Sport, mas eu não sei o quanto isso pode influenciar. Porque assim, não ganha, né? Até ganhou o título com empate. Com empate. E na disputa de pênalti, né? Sim. Mas no tempo normal essa vitória não tá vindo. Aí teve essa recente que perde com um jogador a mais, enfim. 2-0. Com 2-0. Eu acho que o Clássico Rei, para mais ou para menos, ele vai influenciar. Porque também se quebra esse tabu diante do Ceará, significa ter esse jogo do Avaí ainda também. Mas se ele ganha, vamos supor que ele perca do Avaí. Porque ainda tem o CRB também. Tem muita coisa. Porque pode... A temperatura que hoje é excelente pode chegar sob tensão. E detalhe. Para os 2 lados. Claro, não, mas mais pro Fortaleza, porque tem uma vaga de Copa do Brasil pelo meio. Os 3 são difíceis. São mais difíceis. O do Sport, a carga de pressão seria porque a tabela é muito acessível. Se o Sport chegar pressionado aqui é porque... Não deu tudo errado. É porque assim, aí chega muito pressionado. Porque são 2 jogos em que o Sport, em tese, tem uma obrigação de 4 pontos. Beirando a obrigação de 6 pontos. E 3 pontos
desde que seja contra o CRB. Sim, sim. Tipo, É. não dá pra ganhar da Ponte e de repente perde o CRB e vai enfrentar o Fortaleza. Já vai assim É. com a moral. Se fizer 3 pontos, ou seja, que eu já considero que também que seria baixo, seria já recuperando. Mas acho que o mínimo seria 4 pontos, porque é uma tabela acessível. No caso do Fortaleza, esse Avaí que reagiu num jogo completamente maluco. O contra Fortaleza é Novo melhor, Horizontino, mas o jogo é duro. É um jogo duro. Esse do CRB, vamos ver o comportamento do CRB depois de ganhar do América, se foi só o O fator CRB América. é perigoso, Cássio. Não, mas mesmo sendo apanhando muito mais do que mas tá vencendo, ele é apanhando, mas perigoso. tá apanhando demais. Mas é chato de E o jogar empate com é do ele. Fortaleza. Mas é chato de jogar com ele. E o empate é do Fortaleza, Porque é sendo quase- o Fortaleza o time que já joga atrás da linha da bola. É meio que assim, vai fazer um gol, sabe? É um time que joga muito aberto. É um time. Eu Sim, acho que mas vai dar contra o time- Fortaleza. Eu acho que vai dar Fortaleza. Não, detalhe, já joga se defendendo e ainda tem um empate. É. Então, assim, tem uma condição boa. Mas, querendo ou não, são 3 situações onde, assim, não tem um mínimo garantido aí, não. Tem não. Mas eu vou colocar, ou seja, para ter uma avaliação, porque senão a gente trava, né, nesse Claro. caso, mas eu vou avaliar no Clássico Rei. Se ele quebra esse tabu, e aí, independentemente Do que tiver acontecido antes. antes, mas sobretudo focando na Série B, tiver perdido o Avaí, se ele ganhar esse jogo contra o Ceará, Tá tudo bem. ele tá eu imagino que ele esteja no G6, ou Com seja, certeza. pode até sair, de repente, contra o Avaí, mas voltaria, ganharia do Clássico, deixaria o rival que não tá ali lutando ali mais atrás, ganharia esse fôlego. Aí eu acho que é 30 mil pessoas por baixo. Eu acho que é por aí também. Agora, se as coisas não acontecem, voltaria até uma pressão que mas assim, é um si que ao mesmo tempo o Carpini conseguiu dosar, tá? Até, vê só, é o melhor momento dele. Esse si parece mais difícil de O acontecer. problema é que a verdade é o seguinte: falta Falta bola pra faltam 13 dias pra esse jogo. Qual? Pro jogo de ida, faltam 13 dias de quando a gente tá Isso. gravando aqui. Mas tem muita coisa nesses 13 dias, tá? Então, pro E Fortaleza, tem mais pro sobretudo, Fortaleza do que pro Sport. tem muita coisa pra acontecer nesses 13 dias. Pro Sport tem uma espécie de obrigação. O Sport tem É isso. o Sport tem uma obrigação e o Fortaleza Tem desafios. tem desafios que você, assim... eu não consigo ver... Não tem previsão, não tem previsão pro Fortaleza. Eu acho que Daí a classificação da Copa do Brasil. é o mais previsível. É passar na Copa do Brasil. Isso. Mas pode passar, Cássio, com Sim, dificuldade, mas aí passou. suando, perdendo Mata, jogador, sabe? Com Agora, muito desgaste. Avaí visitante e esse Clássico Rei aí É realmente... muito aberto. A gente não tinha falado, mas a 13ª final do Sport... Semifinal. Semifinal do Sport e a 9ª semifinal do Fortaleza na Copa do A Nordeste. gente até falou antes, né? Já que tá falando da quantidade de semifinais, juntando os 4, são 13 do Sport, 11 do Vitória, 9 do Fortaleza, que empatou com o Ceará. E 5 do ABC. E 5 do ABC, ou seja, 38. Juntando as 23 edições, 21 clubes diferentes já chegaram na semifinal, Fred. E isso dá 92 vagas, 94 até 2026. Isso significa que as 38 semifinais do quarteto desse ano representa 41% da história. E aí, indo agora por o que cada um fez. O Vitória foi para a final em 7 das 10 que jogou. É muito. Viu? Muito. E tá com a tendência de ser 8 e 11, né? Mas foi 7 de 10 ele chegou na final. A do Sport é boa, mas é um aproveitamento pior. O Sport chegou em 7 de 12. Sim. Mas é mais de 58%, assim, é um bom índice. O Fortaleza chegou em 3 de 8. Ou seja, já é abaixo de 50%. Só que ganha as 3, né? Não, Na final ele é um monstro, na né? final ele é 100%. Na final ele é 100%. Chegou na final ele tá assim, mas na semifinal ele tem menos de 50%. E o ABC, obviamente, menos ainda. O ABC chegou em 1 de 4. Ou seja, ele tem 25% de aproveitamento. Tem favorito, Cássio, na nossa régua aí? O Fortaleza. Qual é o percentual? Eu acho, mas vai ser equilibrado. Pra mim é 50-50. Eu não vou colocar 50-50 porque isso seria na minha avaliação de bola. Mas eu acho que a pressão... Por conta da última rodada da primeira fase? Não, dos últimos anos. Certo. Não, a última fase ela é só mais um elemento. Eu acho que a pressão é só ver uma percepção de parte da torcida do Sport e dizer, ó, detalhe, o jogo de só falta ser eliminado pelo Fortaleza, ressuscita o Sport Fortaleza. tá com esse problema Então, pro jogo. eu acho que esse problema entra nisso. Porque eu acho que internamente vão entender, internamente quem faz o Sport vai entender, ó, que fez uma besteira e que vai botar uma carga de pressão nesse jogo. Não sei até que ponto isso pode ajudar ou atrapalhar, mas eu acho que vai ter isso, porque dizer, ó, a gente tem que desfazer aquela besteira que a gente fez ali. Eu concordo 100%, a gente Eu acho sobre isso. eu acho que isso influencia. Então eu coloco
55-45 pro Fortaleza. Eu nunca, quase nunca eu faço um 50-50. No outro jogo tem 90-10 para vocês terem 50-50 se fosse de bola pra mim. Mas Mas por que eu faço 50-50 mesmo considerando e aceitando isso? Porque o Fortaleza até aqui, ele adotou a linha de não colocar o pé no acelerador na Copa do Nordeste. Mesmo quando precisou muito, ele entra com um time mesclado, ele roda. Mas os titulares estão sempre no mínimo Sempre no banco. banco e entram no segundo tempo. Então, Cássio, por que pra mim dá uma reequilibrada? Porque o primeiro jogo é em Fortaleza e é depois de uma sequência muito pesada. Eu acho que a sequência anterior do Fortaleza... É bom pra volta, enfrentar o Londrina. A sequência anterior do Fortaleza, ela... Cada um tem um ponto negativo. Tecnicamente, eu acho que hoje é 50-50. O time do Fortaleza tem um elenco melhor, mas não o suficiente para você dizer, ó, tem um favoritismo claro no confronto de volta. Para mim é 50-50. E o dano, a maior pressão que o Sport entra, quase que um imã de eliminação diante do Fortaleza, para mim ela se equivale com o desgaste físico, Sim. que talvez fosse Carpini no jogo de ida rodar, não o time todo reserva, mas a rodar, e talvez até perder jogadores nessa sequência pesada. Partidas, porque nenhuma delas dá muita margem, né? E eu só estou considerando aqui agora o desgaste físico, mas como você falou, não tem como a gente prever, faltando 13 dias e tamanhos desafios, mas pode ter um dano também emocional. Nessa parte física, para ida, o que é curioso é que isso vale para ida. Porque ó, na ida o Sport vai para Campinas, mas aí descansa uma semana, joga no Recife casa, e aí pega um voo de 1 hora para Fortaleza. Agora, a volta... É ao contrário. Aí ao contrário. Aí recebe o Londrina, que é um adversário hoje muito acessível, e o Sport, é o que eu estava falando, vai bater em Caxias do Sul. Eu até estava comentando aqui, dependendo de como for o desempenho do Sport contra Ponte e CRB, dependendo de como for, se o Sport... Aí é aquela história de pensar 2 passos na frente de novo. O Sport tem que considerar 6 pontos aqui. Porque se o Sport considerar 6 pontos aqui, talvez abra a possibilidade de aqui o Sport dosar. Contra o Juventude. Dosar um jogo da Série B é um absurdo. Se você fizer 6 pontos aqui... Não é dosar porque tem outra frente, tem outro campeonato. Não seria se só, única e exclusivamente, se fizer 6 pontos aqui. Mas aí eu vou voltar àquele que eu tinha dito. Pega essa sua linha. Dosar, você poderia... Custa. Veja, a CBF... O não já tem. Mas eu acho fantasioso. Mas perceba. Mas porque você trouxe a possibilidade de, acontecendo isso, de dosar. Antes... E detalhe, dosar não é reserva todo não. Tipo, não, é goleiro titular, dosar, então. É defesa eu titular. Entendi, eu só causando a reflexão. Você disse, já que existe... Você abre a possibilidade para isso. Antes disso, o não já tem. Diz, ó... Dá para adiar, não? Aí diz, ó, aí veja, aí fala. Não dá, pronto. Vamos dosar. É melhor, Enfim, veja, é isso que eu tô falando. Enfim, na minha visão, o dano... E detalhe, eu só tô considerando aqui o dano físico. Eu não vou considerar um possível dano moral do Fortaleza se tiver problemas nessa sequência, porque aqui ninguém tem bola de cristal. E o único... E não tem porque os danos podem existir, né? Pode acontecer, a gente refaz isso na semana do jogo. Não, veja, certamente... vale até, naturalmente vale para Vitória ABC também, mas nesse caso, nesse caso, não, porque a gente pode ver o que aconteceu com o Vitória. Vitória vale aquilo. Se o Vitória perder as 2 na Série A, acho que o Vitória bota a reserva do primeiro jogo do ABC. Influencia para o ABC, isso que eu tô querendo dizer. Não é a sequência da ABC, não, é a sequência do Vitória relacionada ao ABC. Mas aqui vai valer um videozinho vai ter que ter. Porque obviamente, após o Clássico Rei e Sport CRB, para saber por quê. Tem um abre desse jogo. Porque certamente, aí você já tem o desenho de... Claro. O que a gente está dizendo é o teu 50-50 e o meu 55-45... Pode reequilibrar, mudar, tá? Exatamente. E se assim, Fred, escolhe um lado, 51-49 pro Fortaleza. Porque por conta do que está acontecendo nos últimos anos. Porque vai pesar. Vai de peito mais forte. Veja, sabe por que isso funciona? Vou dar um exemplo local. Há algum tempo funciona no Sport em relação ao Náutico, por exemplo. Exatamente. Então, e acontece com o Sport em relação ao Fortaleza. Ou aconteceu do Sport em relação ao Santa na final. Veja, perder 4 finais seguidas como perdeu do Santa Cruz, tem hora, meu irmão, que não é coincidência não, tá perdendo porque vira um problema. Então, assim, eu acho que isso
Assim como acontece com os rivais locais, por que não acontecer dentro de um rival regional? Por amor à Copa do Nordeste, desde a sua criação, o podcast 45 Minutos nasceu. O primeiro programa do 45 Minutos foi sobre uma final de Copa do Nordeste, 14, né? às vésperas ali de 2014. Será que virou uma maldição, Fred? Não é possível. A gente criou o nosso projeto ali, tá? Às vésperas daquela decisão. E sempre foi uma bandeira nossa. Sempre defendemos, sempre puxamos temas para além dos jogos. Não escondemos os problemas, como nos primeiros programas do Raio X desse ano, a gente mostrou toda a precariedade. Mas a gente tenta também ser uma voz enfrentando essa precariedade da Copa do Nordeste, a desorganização. Ano passado, o calendário confuso. A gente sempre está aqui, muitas vezes criticando, mas sempre no intuito de fortalecer o regional, que é uma bandeira nossa. Nosso grupo de comunicação abraça o Nordeste e trabalha realmente por amor a essa competição, que eu acho que ela foi revolucionária, né, para a história do futebol da região. E a gente viu ganhos muito significativos ao longo desses anos, tá? É a única Copa regional. É a Copa regional que tem que tem Sangue. sangue. Sangue nas veias, identidade, tá? Identidade. Eu tava querendo usar a palavra essa, identidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros, a bet do jogo responsável. Vini Sênior ensina a sempre ter responsabilidade na hora de entrar em qualquer site de aposta. Trate isso como algo que possa ser para o seu entretenimento. Tem 10, 15 reais ali, sobrando, não vai fazer falta. Tá vendo um jogo na televisão? Porra, vou aqui. Vamos ver esse jogo junto aqui. Chegou na Copa do Mundo, vamos fazer uma brincadeira aqui em casa, faz um bolão. Vem Paraguai e Estados Unidos. É o Paraguai. Aí, junta todo mundo em casa. Vamos cada um dar 5 reais aqui? Cada um dá 5 reais, junta 50 reais dentro de casa, coloca no Paraguai. Todo mundo vê o jogo mais animado. Se o Paraguai ganhar... No empate. Se o Paraguai ganhar, já faz o Pix na hora, já pede pizza. Eu acho que é assim que você pode brincar. Esse jogo vai ter. Esse jogo vai ter. Vai ter. Recomendo. Como é que se fala? Vitória e empate protege? É melhor. Empate, né, com vitória do É Estados melhor, Unidos protegendo. Não. Eu tô pelo Paraguai. Sim, mas eu acho que o Estados Unidos é favorito. Sério? Dentro de casa, Copa do Mundo, danou-se. Oxi. E o Catar? Era. Não, mas o cara dos Estados Unidos Não, mesmo. Tava levando 5 dias desse aí da Bélgica. Mas jogou bem o primeiro tempo. Então é isso, tá? Com responsabilidade, tentando transformar em diversão. Aí você entra no Instagram, tem os caras que ficam... fiquei milionário com aposta, me siga, pague meu plano. Veja, eu não duvido que algumas pessoas façam dinheiro com aposta não, Cássio. Só que eu acho que essas pessoas, primeiro, vivem para isso, dedicam a vida para isso. E mesmo assim eu teria um pezinho atrás. Segue com responsabilidade, tá? Bet existe no planeta inteiro. Bet existe no planeta inteiro. E você precisa, se você gosta, se você se interessa, ter responsabilidade, ter muita tranquilidade, saber dividir as coisas dentro da sua cabeça. Nunca aposte R$2 se você estiver precisando pagar R$10 de uma conta no fim de semana. Nunca. Tá? Nunca. Absolutamente nunca. Mesmo que você não tenha dinheiro para pagar aquela conta, não é apostando a partezinha que você já tem que você vai chegar para ter esse dinheiro. Isso é absolutamente perigoso para toda e qualquer pessoa, tá? Então, com responsabilidade, campanha importante da Bet Nacional. A gente sabe que não é um tema fácil, a gente sabe que não é um tema que a sociedade inteira concorda, mas é uma realidade que existe, e repito, no planeta inteiro. Eu quando estava tendo os taxistas contra o Uber, né? Tinha isso, né? Agora o povo contra os patinetes aqui, eu digo, veja só, o que dá certo no mundo inteiro, dificilmente você vai ter que aprender a conviver. Você vai se relacionar com aquilo. E aí, Cássio, a gente se fizesse um Agamenon sobre isso, a gente puxaria eu não sou contra o patinete, não. Mas a turma tá turma, trincada no patinete. A turma tá deixando assim mesmo. Sabe o que é que eu acho que a turma casa? tá deixando em lugares bizarros como desafio de alguma coisa, alguma rede social, algum perfil secreto aí que a galera não descobriu ainda. Porque, pra quem tá no Recife, mesmo, o cara deixar um patinete em cima do viaduto Capitão Temudo, assim, meu irmão, não faz um menor... O cara dali,
pra ir andando pra qualquer lugar, o cara anda demais, meu irmão. Não faz o menor sentido que o patinete tenha sido deixado ali, não. Cássio, sabe o que é que eu Eu já vi encontrei? perto do mangue, Sabe o que é que eu encontrei ontem voltando pra casa? um Um patinete. carro que recolhe. Eu e já leva vi. pros Não, lugares. oxe, já vi. Cruzei com ele ontem. Já vi, inclusive, do Capitão Temudo, já o cara parando lá. Eu quase parei. Meu irmão, eu deveria ter baixado o vídeo pra falar. Meu irmão, esse aí é foda, né, meu irmão? Assim, a galera avacalhou aí, né? Eu já vi o cara. É uma picape. É uma picapezinha branca. Vi. Enfim. Ou tá recolhendo. Pô, tá recolhendo. Tá recolhendo, né? Sério. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse raio-x aqui da Copa do Nordeste com Cássio Zirpoli. Direção aqui no estúdio de João Trigueiro, edição de Márcio Souza e Gabriel Costa. Nós somos o 45 Minutos, tá? Curte esse vídeo, a gente não pediu nenhuma vez, a gente tava assistindo aqui Fortaleza e Confiança. Pelo amor de Os Deus. caras pediram 315 vezes. Eu tava quase. Se eu clicar, para. Eu quero saber se eu Meu clicar. amigo, 51 do segundo tempo, última bola, o cara falou assim: vamos pôr a última meta aqui que ainda dá. Acabou, falta 30 segundos pra acabar o jogo. Fred, antes do tchau, só uma curiosidadezinha aqui. Uma enquete rápida que a gente falou aqui da final da Copa do Nordeste, certo? Primeiro, das 4 composições possíveis, só uma já aconteceu, que é Sport e Vitória. Se enfrentaram em 2000. Todas as outras seriam finais inéditas. Eu fiz uma enquete rápida no Twitter aqui, a votação estava com 46,8% para Vitória e Fortaleza, 37,2% para Vitória e Sport, 10,3% para ABC e Fortaleza e 5,8% para ABC e Sport. E o que isso quer dizer? Obviamente nada, mas fica aí a curiosidade da enquete. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se quiser se tornar membro, aqui abaixo da gente tem a opção para virar membro do canal e contribuir diretamente com o nosso projeto. Grande abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.